Saudações vascaínas! Está começando mais um podcast Educaciano 2023 e hoje a gente vai voltar no tempo. Fechem os olhos, nação vascaína! Alô vascaínos, fechem os olhos. Se imaginem no Morumbi em 1989, bola rolando no gramado, boiadeiro rola na direita para Luiz Carlos Vinck, que faz um cruzamento perfeito para o cabeçaço, aquele cabeçaço, um gol para entrar para a história do menino Sorato, o nosso herói do bicampeonato brasileiro e que está aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vindo, meu ídolo e amigo Sorato. Fala, Ciraninho. Beleza? Pô, prazer estar aqui com vocês. Falar de Vasco sempre é bom, entendeu? E ainda mais você fez a abertura aí, já me remete lá ao momento lá que é sempre bom relembrar, reviver, é sempre emocionante, né? E a gente está aqui até hoje, tantos anos depois, falando disso, é fantástico fazer parte disso, cara. A gente sabe que, além de ter aqui no estúdio o herói, o craque, Sorato, artilheiro, autor daquele gol inesquecível, a gente tem também aqui o nosso anfitrião, que é candidato à presidência do Vasco da Gama e que estava lá no Morumbi, Educaciano. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Ciraninho, por estar aqui conosco fazendo esse podcast, né, esse programa, que a gente pretende levar bastante conhecimento e entretenimento para o vascaíno. Eu agradeço a presença aqui do nosso craque, meu primeiro ídolo, né, o cara que me fez ser essa... Inclusive, tá no nosso podcast, né, e eu relato sobre esse gol em 89, que foi o meu primeiro jogo fora do Rio de Janeiro, o meu primeiro título ao vivo no estádio, né? O meu primeiro título no estádio presenciando, e me marcou bastante. E hoje, tá aqui conversando com esse cara, hoje eu tive o prazer de a gente bater um papo antes, almoçar, falar com ele, é um prazer assim inenarrável. Muito bom estar aqui. É incrível mesmo. Sorato, vamos começar falando um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Você é natural de Araras, né? Do interior de São Paulo. Como é que foi o seu início no futebol? Como é que você acabou vindo parar no Clube de Regatas Vasco da Gama? Então, Ciraninho, como você disse, eu sou de Araras, interior de São Paulo, né? E nascido ali. E teve um período da minha infância, adolescência, que eu morei em Leme, que é uma cidade vizinha ali de Araras também, 20 quilômetros de Araras. E foi aí, nessa cidade, em Leme, que eu comecei a jogar futebol. Nas categorias de base lá do Lemense, né? Que é um time hoje, acho que é da B2, sei lá, acho que é a quarta divisão do Campeonato Paulista lá. E um olheiro do Vasco me viu jogando pelo time lá de Leme. E isso em 1984, e em janeiro de 1985, o cara, esse olheiro Léo, tive com ele ano passado, até encontrei, ele tá morando em Brasília hoje, muitos anos que não via, né? Ainda trabalha com futebol, o Léo, não? O Léo não. Ele foi jogador do Vasco na década de 70, um ponto esquerda. Aí encontrei com ele ano passado, ele me viu jogando lá no interior. E em janeiro de 1985 ele bate lá na minha casa em Araras, que eu já morava em Araras, a gente tinha voltado a morar em Araras. E dizendo que era o olheiro do Vasco e se eu quisesse, eu poderia passar por um período de testes aqui no Vasco, né? Em 85? Janeiro de 85. Aí eu vim, né, aí claro que eu queria. Na época eu já falava com meus pais, se eu tivesse alguma oportunidade de seguir ou de fazer algum teste, eu gostaria de tentar, tal. E acabou acontecendo isso em 85, eu venho pro Rio de Janeiro, né? Ele me traz, vou para São Januário e tal, que o alojamento ali debaixo da arquibancada, onde é em cima do vestiário do profissional, era ali. E aí eu comecei um período de testes. Acho que isso durou mais ou menos um mês, aí fui aprovado
E aí minha carreira começou no Vasco, né? Eu ia tinha 15 para 16 anos, eu ia completar 16 anos ainda de idade. E aí minha vida começou no Vasco. E seus pais te incentivaram? Como é que foi assim, essa tua vinda para o Rio de Janeiro? Seu pai é vivo, sua mãe? Não, hoje mais. Não eram os nomes dos seus pais? Meu pai Antônio e minha mãe Ana. Assim, na época, como eu disse, vocês vê quando você começa, eu me destacava ali na região, né? A gente tinha muitos jogos ali, fui muito bem, na época tinha nesse período das férias de julho, férias escolares, tinha um campeonato em São Paulo, um dos moldes que é a Copinha Sub-20. E foi nesse campeonato que esse olheiro me viu jogando, entendeu? Então eu fui bem ali. Olheiro, para quem não sabe, para os mais jovens, são observadores dos clubes, observador técnico. Que ficam pelo Brasil e pelo mundo olhando os grandes talentos para trazer para a base do clube. Que é algo que falta bastante no Vasco hoje em dia, né? É mesmo, presidente? Eu não tô falando nada, hein, cara? Olha só, meu papo é música, hein? Falta e arquibancada. hein? Falta mesmo. Não, até que, olha só, eu tô falando assim. O Vasco tem a base forte. Mas veja bem, a base do Vasco está sendo uma das melhores bases do Brasil. É verdade. Diga-se de passar, a gente fala assim, brincando, que falta. A gente sempre acha que falta algo a mais, né? Tem uma... É que os meninos às vezes estão subindo um pouquinho cedo demais, talvez. Acho que a transição está faltando um pouquinho de cuidado. De repente a base está sendo bem feita, mas de repente quando vai pro profissional não está entregando aquilo que entregou na base. O problema não é o olheiro. Tem uma máxima que roda aí no futebol sobre as categorias de base do Vasco, que é o seguinte: a água de São Januário tem alguma coisa diferente. Porque vai brotar jogador assim. É muito craque, né? É muito jogador brotando, né, cara? Apesar de todas as dificuldades e tudo. Não, mas isso vem lá, poxa, desde do Expresso da Vitória, né? De antes até, né? Dos Camisas Negras, né? Mas o Expresso da Vitória, Nossa Senhora, se a gente for falar de seleção brasileira, enfim, o Vasco a história é fantástica. É um celeiro de craques. Mas vamos lá. Então tá, cara, tua vinda aconteceu através do Léo. Como é que foi essa... Hoje é diferente, né, cara? A galera do Sub-20 do Vasco, a galera da base, ela tem lá um dia a dia de morar em São Januário e de estudar no Colégio Vasco da Gama. Na sua época, para os seus pais deixarem você vir, como é que foi essa tua adaptação? Você estudava, morava em São Januário, voltava final de semana? Eu morava em São Januário, né, e estudava, mas só que a escola era fora de São Januário, ali na rua de trás, né? Ali não era na Almeida de trás. Próximo, era assim, uns 1 quilômetro mais ou menos de distância. Treinava de manhã e estudava à noite. E morava lá em São Januário? Morava em São Januário. E assim, naquela época não tinha essa adaptação. A adaptação foi difícil, não era como hoje, né? Que tem telefone celular, chamada de vídeo, WhatsApp, tempo real não tinha, era só o telefone mesmo, né? Voz, né? Mas foi... E que não tinha em todo lugar, né? Que não tinha em todo lugar. Por exemplo, na minha casa em Araras, na casa dos meus pais, não tinha telefone. Então, assim, meus pais tinham que ir na casa da minha madrinha, que era próxima, para ligar. Eu ligava a cobrar, ou eles me ligavam lá pro Vasco, e dependendo da hora tinha que ser lá na portaria de entrada, que tinha um telefone ali, para atender o telefone ali. Ou, se fosse durante o dia, também. Aí tinha lá o futebol amador lá, mas se fosse à noite, tinha que ser atender ali do lado da catraca de entrada na portaria principal ali do clube, né? Mas foi difícil, né? Um jovem, eu nunca tinha saído de casa, a adaptação foi complicada, mas eu tive muita sorte e cuidado de Deus, né? Eu prefiro pensar dessa forma. Que o grupo que eu encontrei ali, de jogadores que estavam passando pela mesma situação que eu estava passando ali, alguns já estavam aprovados e já eram atletas do Vasco, outros chegando, início de ano sempre chega muita gente para fazer teste, né? E um grupo de garotos, né? Bem assim... Quem você se lembra da época que acabou trilhando o mesmo caminho que você? Eu faço parte de uma geração que assim, foi fantástica ali dentro do Vasco, né?
Bismarck, França, Ayup, William, Carlos Germano, Cássio. Então, assim, é uma galera aí que chegou no profissional, muitos. William, Cássio, Carlos Germano. Giovanni é um pouco mais velho. né? Então, é justamente isso que eu queria perguntar agora. Quando você chegou em São Januário, você tinha essa galera já que estava ali nivelando com a mesma idade que a sua, né? Isso. E qual era, assim, aquele jogador que você chegou em São Januário para treinar e falou assim, caramba, eu tô treinando com esse cara. Você chegou a sentir isso? Cara, na época, quando eu cheguei para a base, os dois caras da base eram o Bismarck e o William. Mas eles treinavam com você? Isso, E quando você foi pro profissional, aí era o Roberto, você falou assim, pô, aí era dinamite, o Roberto. Porque assim, a gente fazia muito isso. A gente treinava de manhã, aí voltava, chegava em São Januário, sei lá, perto do meio-dia, tomava o banho, aí almoçava, tirava aquele cochilo da tarde, né, para dar uma descansada, e 3h30 sentava lá na social para assistir o treino do profissional. E aí tinha todos esses caras, né? Roberto, Romário. Giovanni. A gente ficava sonhando estar ali no meio deles. Paulo Roberto, né? Paulo Roberto, Mazinho, Lira, que subiu antes profissional. Então, assim, e a gente ficava sonhando e às vezes a gente precisava de jogador para completar treino. Teve uma vez que foram lá no alojamento, acho que era o Silveira, que era o auxiliar técnico, sim. falecido, saudoso Silveira, gente finíssima, cara. Me acordando, preciso de um atacante para completar o treino profissional, um ponta direita, eu dei um pulo, sou eu mesmo, eu não era ponta direita, mas fui, entendeu? Então, assim, e assim, era legal pelo seguinte, essa galera que eu te falei, a gente era muito unida, então, assim, quando um de nós chegava para treinar no profissional ou para começar... A pessoa ia para assistir. A gente assistia todo mundo torcendo. Havia uma torcida, né, a favor. Cara, a gente... Não rivalidade. Não, é isso aí. Isso aí, a gente tinha isso naquela época lá. E essa galera, assim, a gente é amigo até hoje, né? A gente se encontra e parece que o tempo não passou. Muito maneiro. Falando em substituição, em oportunidades, bom, a sua estreia tem um pouco disso, né, cara? Isso. Você estreia numa final de terceiro turno do Campeonato Carioca de 1988 para substituir o craque Romário contra o Flamengo. Cara, uma situação assim muito difícil, né, para um garoto de 19 anos. E você marca 2 gols na vitória do Vasco de 3-1 sobre o rival. Como é que foi essa estreia? Cara, nem nos meus melhores sonhos imaginaria isso, né? Uma das coisas, são as duas coisas que nos melhores sonhos eu não tinha imaginação sobre isso. Era a estreia como foi, obviamente que era o sonho estrear, chegar no profissional, mas dessa forma, né? E foi bem isso, né? O Romário se contundiu no jogo anterior a esse, né? E aí, aquela semana, quem vai substituir estava entre eu e o Tiba, que era outro menino que estava lá, e depois também... O Tiba teve bastante pelo Curitiba, não teve? Ele teve... ele foi campeão paulista pelo Bragantino. Ele saiu, foi pro Bragantino, depois jogou em Corinthians... Mas a minha característica era mais próxima do Romário. Então, assim, era o Lazzaroni o treinador. E aí o Lazzaroni optou por mim. Eu brinco muito com o Giovanni, eu falo que foi ele que me escalou, que ele teve uma conversa. Não, com o Lazzaroni na época ele fala, não, o Sorato tem mais característica. O Lazzaroni, obviamente, que escalava, que escolheu, né? E o Giovanni ainda me dá o passe do primeiro gol, me deixa na cara do gol. Ele tem muita... Praticamente não sabia nada. Né? Pois é. Eu falei, tem muita parcela nesse início da minha carreira, né? E foi isso. E a noite anterior, assim? Cara, foi, é difícil cara? dormir, Te passaram né? confiança, o Lazzaroni? Eu tive a felicidade de chegar num momento no profissional que
que a equipe estava muito bem. A equipe era bem estruturada, muita qualidade. Então, assim, então isso te dá um suporte, né? Te dá um suporte, assim, para tua característica, para minha característica, para minha qualidade técnica aparecer, é necessário um suporte, né? E a gente tinha isso naquele momento. Então, assim, o time estava redondinho. Então, a peça que saía, obviamente, que era o Romário, obviamente, que era uma preocupação para todo mundo. Era uma preocupação porque um garoto vindo da base, dos juniores, do sub-20, né? Estrear num jogo grande como esse, existia um ponto de interrogação, como é que queria ser a minha como é que eu ia reagir a tudo isso, mas eu estava muito bem preparado, né, física, tecnicamente, e esse suporte da equipe, né, a equipe bem num bom momento, fez com que a minha qualidade ali, a minha característica principal de finalizador, de atacante que faz gols aparecer, né? Então, assim... Eu tava nesse jogo. Você tava nesse jogo, Bebeton? Não me lembro. Não se lembra? Não. Eu tava... Pô, ainda tem uma história bem engraçada. Qual foi o ano? 88. O Vasco depois veio a ser campeão com o gol do Cocada, esse jogo, né? acho que foi 2 jogos antes do gol do Cocada. Sinceramente, eu não me lembro. Tinha terceiro turno, né? Porque aí foram 2 jogos, a final, acho que a primeira é aquela que o Romário dá o balãozinho no Zé Carlos. Sim. E o segundo do Cocada. Se não me engano, foi isso. Eu estreio antes desse gol que o Leandro vai atrasar a bola pro Zé Carlos. Eu pego a mão na bola. Pega a bola e dá um chapéu. Dá um chapéu. Zé Carlos caçou ele, mas não conseguiu. Não conseguiu. Né? Leandro ele voltando assim. Isso. Pra quem fala que o Romário ficava paradinho, né? É. Mas como corria no Vasco, ainda menino. Mas então, eu lembro, cara, que eu tava nesse jogo e teve uma situação bem inusitada. Eu tinha um amiguinho que era, meu vizinho no meu condomínio e foi de todas as minhas salas no primário, cara, que era o Niltinho. Flamenguista doente, cara. E aí, meu pai combinou com o pai dele, né, de levar ele pro Maracanã pra entregá-lo ao pai, pra ele ir pra torcida do Flamengo. Só que desencontraram, ele teve que ir pra torcida do Vasco. Cada gol do Sorato, o Niltinho chorava, mano. Ele chorava, mano. Não chora não, Niltinho. E caía. Naquela época tinha aqueles pompons, os papéis higiênicos caindo na cabeça do moleque. Porra, eu nunca parei Até hoje eu lembro ele dessa história. Eu tive uma história parecida com essa, só que eu tive que assistir o jogo na torcida adversária. Vasco e River Plate. Caramba. Você contou aqui, essa história é maravilhosa. Vasco e River Plate. Essa de 98? Foi. Caraca. Eu morava na ilha e trabalhava em Nova Iguaçu, né? Eu tava saindo e a galera tava viajando, eu entrei no aeroporto ali só para dar aquele último abraço, daquela última aquela vibe positiva, né? Voltem com a vitória. Pô, aí um amigo meu foi na hora na Aerolíneas Argentinas e vi que dava para comprar a passagem. Falei, tá bom. Morava na ilha, rapidinho voltei em casa, peguei meu passaporte, comprei a passagem e fui. Quando eu cheguei lá, estamos naquela rua Florida ali, anda para um lado, anda para o outro, o argentino esperto como sempre, o brasileiro que se acha que é muito malandro. Eu fui e comprei o ingresso. O cara aqui comprou o ingresso, nem olhou, tô com o ingresso. Tô com o ingresso na mão. Cara, quando eu chego no estádio, o ingresso era pra torcida do River. Uma cervejinha, uma quilmezinha, antes do estádio. Mas tava com a camisa do Vasco? Não tava com a camisa do Vasco, porque eu tava saindo pra trabalhar, então nem me toquei, fui sem camisa. Eu tava com a camisa do casaco. Cara, não tava aqui pra contar a história. Eu fui pra torcida do River. Caraca. Cara, quando o Juninho fez o gol, parecia aquele silêncio fúnebre. Eu lembro disso. Um funeral. Eu olhava assim pro lado, eu olhava pro outro, os caras... E eu, calado aqui, jogo, ó. Você tava lá, né? Naquele elenco maravilhoso. Eu vi esse gol atrás do gol que a gente tava aquecendo. Tava um frio daquele dia. Frio. Caramba. A gente tava aquecendo ali atrás do gol, onde o Juninho fez o gol. A gente viu a bola vindo de trás do gol praticamente. Assim, foi na sua segunda passagem no Vasco da Gama, onde você foi também campeão
brasileiro e da Libertadores, isso, né? isso. 97, Ali foi, 98. pô, marcou bastante. Então, que a gente viu lá na torcida adversária. Mas assim, fazendo meia-culpa aqui, o Niltinho continuou flamenguista, é um grande amigo, sofreu só aquele dia e depois crescemos aí, um brincando com o outro. Niltinho, um grande abraço aí, cara. Pô, mas aquele dia tu chorou pra caramba, hein, cara? Mas vamos lá, agora voltando ali pra 89, a gente falou do Lazzaroni, né, a importância da sua subida profissional. Como é que foi, cara, a montagem daquele elenco de 89 e a importância do Nelsinho Rosa naquela conquista? Assim, o Vasco vinha de uma base desde 86, 87, né? Então, assim, e o Vasco sempre tinha essa característica. Quando saía um jogador de mais qualidade, que era inevitável, trazia outro também muito bom jogador, né? Então, assim, de 88 para 89, o Vasco, assim, mudou. Saíram Donato e Fernando. Uhum. E aí veio Marco Aurélio e Quinones. O Célio já estava também, Célio Silva. O Quinones acho que chega mais pro brasileiro. O Célio também veio nessa época. Veio nessa época. Batia falta. E o Marco Aurélio veio do América. Chute forte, né? O Marco Aurélio veio do América pro Vasco. O Paulo Roberto saiu, veio o Luiz Carlos Vinck. Saiu do meio, o Giovani foi embora. Giovani e mudou bastante, cara. Giovani e Henrique saíram. Chegou Bebeto. Giovani e Henrique saíram e vieram Zé do Carmo e... Zé do Carmo acho que já estava em 88. Agora engraçado, né? Você vê essa modificação de peças, mas sai um craque, chega outro. Sai um craque, chega outro. Né? Inclusive, durante a formação daquela equipe, houve uma badalada contratação através do arquirrival, né, Flamengo, que foi a vinda do Bebeto. Muito inesperada, assim, pro Vasco da Gama. Como é que foi a chegada do Bebeto, cara? A recepção da torcida? Você se lembra do clima que foi feito ali pra chegada do Bebeto? Foi uma loucura, né, cara? Assim, quando sai a notícia, acho que Vocês sabiam? Nem conseguiram acreditar, né? Não é possível. Não, pô, veio, mas o Bebeto, cara, é muito gente boa, cara. Assim, apesar de, assim, ter aquela rivalidade, mas, cara, o Bebeto é muito gente boa, cara. Muito, muito. Então, pô, ele foi um cara fácil de conviver, e assim, chegou já abraçando todo mundo, e foi abraçado também, entendeu, cara? Assim, um cara muito gente boa. Então, e a qualidade como jogador, né, pô, indiscutível. Eu acho que o balão também da diretoria do Vasco, né, do Flamengo, acabou fazendo a torcida recebê-lo com mais braços abertos ainda. Né? Eu naquela época, eu acompanhava jornal, né? A gente não tinha esse hábito de internet, saber notícia com essa facilidade toda que tem hoje em dia, né? Cara, eu lembro quando eu comentando sobre a matéria no Jornal dos Esportes, aquele jornalzinho rosa, né? Cara, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu não acreditava. Falei assim, não é possível. E quem fez a transação, né, é um pai de um grande amigo meu, Zé Moraes, que é pai do Andros, que na época ele era procurador do Bebeto. Lá da Ilha do Governador. Da nossa ilha. Eu lembro que quando começou esse burburinho, eu falei, cara, será, cara? Mas será? Pô, e aconteceu. E aí ele chegou, ainda teve problema na seleção, um pouco de contusão e tal, sofreu um pouquinho, mas depois... Engrenou. Mas, pô, craque de bola, né? Você sabe que o apelido do Cassiano é Bebetão. É Bebeto por causa dele. Só que o meu tamanho não favorece ser Bebeto ou Bebetinho, né? Bebetinho, alguns amigos, até de forma carinhosa, me chamam de Bebetinho, né? Mas terminou pelo meu tamanho ser pequenininho e virou Bebetão. Cara, depois que a gente conversou sobre isso aqui no podcast, o que eu recebi de direct, me explicando sobre essa história... Mas deixa estar para um outro momento. E falando sobre Bebeto, falando sobre nome, cara. Pô, você é Agnaldo Luiz Sorato.
Por que a escolha do Sorato? Quem escolheu? É um apelido ou é o sobrenome? Não, é sobrenome. Cara, assim, eu em casa e lá no interior de São Paulo, eu sou chamado de Guina. Então, Legal. assim, mas como aí eu chego no Vasco, não, eles perguntam, né? Eu falo, não, lá onde eu jogava, em casa, minha esposa me chama de Guina, minha cunhada me chama de Guina. Eu sou conhecido como Guina. Aí, não, mas Guina, o Vasco já teve um Guina, né? Teve o Guina. E aí, não, então vamos deixar Sorato, vamos chamar você pelo sobrenome. Eu não fui Guina por causa do outro Guina que teve no Vasco. Sim. E não era tão distante assim, né, um do outro. Mas Sorato é sobrenome. Pô, eu era gandula, cara. Na época do Sorato tem até foto. Depois eu vou trazer aí num próximo podcast pra vocês. Mas toda criança, né, cara, ela sonha, né, em ser jogador de futebol e tal. Acho que quando eu vi ele Sorato, eu falei assim, porra, eu também posso ser jogador. Cirano. Caraca, imagina, moleque. Cirano. Porra, tô gritando Sorato, porra. Isso aí. Brincadeira. Não, mas é isso aí. bullying. Mas sobrenome italiano, né? Descendência italiana. Sorato, e vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. De treinadores, qual treinador que você encara assim, que mais marcou você na sua trajetória, não só no Vasco, como também na sua carreira profissional? Cara, eu trabalhei com grandes treinadores, né? Assim, desde a base, Lazzaroni na época que me puxou, né? Que me deu a primeira oportunidade. Depois, quando sai do Vasco, vai para a seleção brasileira. Então era um treinador de muita sabedoria, competência. O próprio Nelsinho Rosa ali é um fantástico, grande treinador, mas fantástico treinador, assim, uma pessoa muito doce, né? Assim, ele conseguia passar as coisas às vezes sem dar uma fala alto, fala manso. Sim, fala manso. Sempre falava manso, tal, e não alterava quase a voz, assim, com a gente. Mas aí trabalhei com o Zagallo no Vasco. A sabedoria do Zagallo acho que é inatingível, assim, de conhecimento, de visão. Mestre. Muita fera, hein? É muita fera. E trabalhei com o Luxemburgo no Palmeiras também, que na época que ele sai do Bragantino e vai pro Palmeiras, também o treinador que chegou com várias inovações e conhecimento. O próprio Joel Santana, uma visão de jogo impressionante. Eu trabalhei com muita gente boa, cara, muita gente boa mesmo, cara, entendeu? Bom, o Vasco, vamos falar de 89 de novo, porque a gente tem que se aprofundar, né? 89 é o ano histórico para o Vascaíno e para a vida do Sorato, sem dúvida. Voltando ali para 89, o Vasco ele teve a melhor campanha. Então, na final contra o São Paulo, os jogadores, a comissão técnica, eles tinham a opção de jogar o primeiro jogo em casa ou fora. Podiam optar. É verdade. Por que foi? De quem que foi a opção de jogar o primeiro jogo fora? Isso foi... Eu lembro que isso foi muito comentado na época. E foi motivo... Sim. Eu lembro, e foi motivo de crítica. Críticas, mas foi motivo de uma reunião... Eu lembro disso. Do Eurico, né? Com a gente, com os jogadores, perguntando pra gente. Ele perguntou aos jogadores. Também perguntou pra gente. Não, a gente tem a vantagem, né? Na época a vitória valia 2 pontos. A gente tinha vantagem de 1 ponto, né? E caso empatasse ou perdesse, teria o segundo jogo de qualquer forma. E tinha que fazer 3 pontos, 3 pontos, Isso. Então a vitória daria ao Vasco... o título, por isso que como acabou acontecendo. Mas foi por causa disso e também pelos jogos recentes fora de casa. Nós tivemos um excelente jogo contra o Inter, não foi? Isso. E na reta final, a gente tem o jogo contra o Corinthians, em São Paulo, e que foi 1-0 gol meu também, e tem o jogo contra o Inter. Contra o Inter. No Beira-Rio. Que a gente venceu os 2 jogos, entendeu? E aí que, com esse passado,
da equipe se apresentar bem, vindo de 2 vitórias seguidas fora de casa, 2 jogos seguidos fora de casa, Corinthians e Inter. E o São Paulo, né? Acabamos por 3 jogos seguidos fora de casa. E aí a gente escolheu. Não, vamos jogar fora e se der alguma zebra, a gente traz A gente ainda tem a oportunidade de decidir aproveitar São Januário. Maracanã. Sim. Seria Maracanã. Maracanã, que né? seria também, pô, imagina. Imagina. Mas para trazer para o Maracanã, a gente tem que passar um sufoco. Agora a pergunta: quer voltar no tempo? Pô, Empatar lá e decidir fazer o gol no Maracanã? Pô, cara. Pô, seria bom, né? Imagina, faz um gol lá, empata lá, vem pra cá e faz outro aqui. Nossa. Aí tu faz um gol lá e outro aqui. Mas houve uma caravana imensa de vascaínos. Cara, irmão, é muito Eu tava lá. vascaíno, cara. Era muito Qual foi a vascaíno. importância da torcida, da presença da torcida em massa no Morumbi para vocês? Passou Pô, confiança? Sinaninho, isso aí, cara, sempre é muito importante. A torcida é fundamental, cara, entendeu? E a gente sabe, com jogos desse tamanho, às vezes o sufoco que é para o torcedor chegar no estádio e estar lá no estádio, né, cara? E aí quando a gente viu aquele mundaréu de vascaínos, falei, cara, meu irmão, os caras estão aí com a gente. Obviamente era uma parcela menor, mas, meu irmão, sei lá, tinha... Engraçado, eu era criança, eu não me lembro do meu trajeto até chegar ao estádio. Se foi tranquilo, se foi turbulento. Cara, eu lembro... Eu não me lembro, o que eu você me tinha 9 lembro, anos. o que eu me lembro, cara, assim, no dia seguinte Eu não me lembro. de ver a reportagem, né? Era a fila de ônibus na Marginal. Eram A fila de muitos ônibus Uma na fila, estrada. sei lá, mais de 100 ônibus, assim, e, pô... Eu me lembro, isso que me marcou muito, assim, depois de ver a torcida, né, chegando em São Paulo. Aliás, você participou de um programa que eu fazia no YouTube, tá prestes a voltar aí, o Samba e Futebol, que falava de gols históricos. Uhum. Lá a galera pode acompanhar Isso. as imagens dessa caravana. Foi um Isso. papo muito legal com o Sorato, onde a gente se aprofundou no gol e realmente foi um momento inesquecível. E quem não viveu aquele momento, vai lá dar uma conferida, porque é maravilhoso. Mostrem aos seus filhos e netos, porque aí vocês vão entender o porquê desse cara estar aqui sendo chamado de herói e ídolo por todos nós. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que o Vasco ali acabou sendo bicampeão brasileiro. A gente já falou aqui do pré-jogo, essa coisa toda. Mas agora vamos perguntar ao artilheiro. Como é que foi a sensação, cara? O que você sentiu no momento daquele gol? Você sai comemorando, cara. A tua comemoração ficou histórica até. Você não sabia o que fazia. Eu acho que reflete muito o meu sentimento, Tem cara. criança que imita aquela comemoração até hoje. Eu acho que aquilo acho que diz muito. Eu só assim, o que eu lembro, o que eu sabia, né, que a torcida do Vasco estava daquele lado, que era impossível não saber. Então eu só me lembro, cara, eu tenho que ir lá, cara. Eu queria pular lá no meio deles, cara, entendeu? Então eu acho que reflete muito aquela maneira a comemoração. Cara, porque assim, por mais que você tenha consciência da importância daquilo, né, cara, você, ao longo do tempo, que você vai tendo mais noção do que foi aquilo. Então, assim, a gente está aqui 30 e poucos anos, vai fazer 32, né, 33 anos, e a gente está falando disso aqui, cara. Então, assim... E a dificuldade que é você ganhar um título do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, né, cara? E o último foi 74, né? E assim, tem algumas coisas ali que acabam marcando muito, justamente isso, 15 anos sem ganhar título brasileiro, né? Já um tempinho agora, tá de voltar, né? Assim, a minha participação na reta final ali do campeonato, que eu na reta final eu faço gol dos 4 últimos jogos, eu faço em 3 jogos, eu faço gol, cara. Entendeu? Assim, a gente tava jogando no Maracanã contra o Botafogo, a gente tá perdendo de 2-1, eu entro, sei lá, faltando
sei lá, 10 minutos, 8 minutos, sei lá, acho que aos 40 e tal, eu faço o gol de empate. Um cruzamento do Bismarck da direita, eu antecipo no primeiro pau e faço o gol de cabeça. A gente lembro passa. Bem desse jogo. E esse jogo, se a gente não perde ali, a nossa situação na classificação poderia prejudicar a gente chegar na final. Aí o jogo seguinte foi o jogo contra o Corinthians, lá em São Paulo. Aí eu entro como titular, que nesse jogo o Bismarck tomou o terceiro amarelo e o Nelsinho muda um pouquinho a maneira do time jogar, me coloca no time. Aí a gente ganha de 1-0 do São Paulo, do Corinthians lá em São Paulo. Depois esse dia pra gente sair de lá, cara. Porra, acabou o jogo, a torcida do Corinthians arrebentando o nosso ônibus, de pedra pra caramba, cara. Uma rivalidade muito grande, né? Entre as duas torcidas. A gente ganha de 1-0 gol meu, depois é o jogo contra o Inter em Porto Alegre, a gente ganha 2-0 e a final, aí é a final que eu faço o gol também. E aí, pô, gol único, nem final do Vasco de brasileiro com gol único, né, cara, na história. Então isso tudo acabou ficando muito marcante, né? Fora que um clube do tamanho do Vasco, o tamanho da torcida do Vasco, com a história que o Vasco tem, você tá inserido nessa história aí, cara, é muito legal, cara. É uma grande honra, e a né? gente, nós estamos falando muito com relação a 89, mas nós esquecemos também de 92. Nós não vencemos, mas foi o Vasco que fez a melhor campanha do campeonato. A primeira fase. Não, que já tinha feito em 88. Lembra? Esse título de 89 poderia ter sido em 88. Lembra que em 92 nosso time foi melhor. Também. Depois, pra quem não sabe, depois tinha um mata-mata. Dos 8 primeiros. Que né? em 88 a gente estava liderando e aí o campeonato é interrompido em 88 e volta só em 89. E a gente pega aquele jogo fatídico lá contra o Fluminense. Mas em 89 nós fomos para a fase de grupos. Foram grupos, lembra? Sim. Não, 89, desculpa. Não, 92. 92. Nós fomos para a fase de grupo lá, que aí nós conseguimos enrolar nos jogos lá contra o Santos. Né? O Vasco jogou muito bem, mas não conseguiu vencer, não conseguiu passar pelo Santos. Aí o rival teve um jogo lá que conseguiu passar e o Vasco jogou em São Januário, que a torcida pedia para o Vasco até não vencer aquele jogo para evitar que o rival chegasse à final. Lembra disso? Sim. 92. O time era muito bom também. Foi o ano que eu saio do Vasco. Na primeira fase, o Vasco foi disparado. Sim. Se eu não me engano... Nesse ano, o brasileiro foi no primeiro semestre. Foi. 92. Quer ver? Deixa eu buscar a pontuação aqui em 92. Vamos ver, quer ver? Olha só. Vai, Cirani, toca aí enquanto eu vou buscando aqui. Então vamos voltar ali, Sorato. Quando você realmente teve um menino de 20 anos, fez ali o gol, poxa, comemorou com a torcida, voltou para o Rio de Janeiro, mas quando você teve a real dimensão de que você tinha entrado para a história, não só do Vasco, mas do futebol brasileiro? Pô, Ciraninho, assim, a repercussão é muito grande, né? E assim, isso continua acontecendo, né, cara? Assim, não é uma coisa que para, né, cara? Assim, por isso que eu falei, acho que todo o contexto e por estar num clube do tamanho do que é o Vasco, reconhecido mundialmente, assim, essa repercussão enorme, né, cara? Enorme. Onde Ao longo do tempo ela foi... Olha que assim, depois eu saí do Vasco, rodei pra caramba e hoje ainda rodo aí o Brasil todo. Onde eu chego, cara, as pessoas vêm... sempre uma surpresa, né? As pessoas vêm falar comigo a respeito desse gol aí, cara. Assim, 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 cara... Você se lembra da preleção daquele jogo? Aqui, ó. Cara, eu não lembro, cara. Não lembro. Eu lembro do dia, da noite anterior, que eu tava com o Marco... Era eu e Marco Aurélio no quarto, zagueiro, né? A gente, quase não dormia direito, mas uma final de brasileiro, cara. Em 92, como eu tava falando, nós terminamos a primeira fase em primeiro lugar com 26 pontos. 26 pontos na primeira fase. E eu lembro bem aqui que 92 foi no finalzinho que nós perdemos alguns joguinhos ali. Mas nas últimas 2 rodadas, o Vasco estava lá na frente. Bem na frente dos outros.
E também é um pouco discutível aquele Vasco e Flamengo, que o Jorge Luiz é expulso no meio do campo. Se a gente puder entrar nessa celeuma, né, a gente tem coisa pra falar aí, né? Aquele soco no Edmundo do lado do Bandeirinha, poxa, e pelo Júnior Baiano, e ele não foi expulso, e o Jorge Luiz é tirado numa jogada no meio campo. O Vasco acaba perdendo o jogo pro Flamengo e saindo da final. 92 o Vasco 92, foi bem... era no ponto corrido, era o campeão. Era o campeão. Mas engraçado, eu gosto desse esquema de mata-mata, sabe? Acho que dá mais graça ao futebol. Todo mundo gostava na época, eu né? gosto, mas depois depois que ficaram fortes aí alguns clubes, né? Aí... Não, mas o mata-mata é legal, você pegar assim, classificar até aquele play-off. Agora não é mais legal. Isso é legal, é legal. Porque passa a ser uma outra competição, né? Porque chega uma hora do Campeonato Brasileiro, você já tem ali os 2, 3 primeiros, eles terminam se desgarrando, né? E fica aquela briga ali entre 2, 3 colocados, os 2, 3 primeiros, e a pessoa já começa a ter noção de quem vai ser o campeão. Mas quando você tem um Campeonato Brasileiro, que você depois vai para um play-off, dá mais emoção. O exemplo é o Santos do Robinho, das pedaladas lá. Classificou em oitavo. Nessa época aqui também. Classificou em oitavo e foi o campeão. Não, mas em 92, conforme nós falamos, o Santos também classificou em oitavo lugar. Classificou em oitavo lugar e teve que foi o clube que atrapalhou a caminhada do Vasco. Foi o Santos. Eu acho que nós tivemos 2 jogos 3-3, não foi isso? Foi. Teve um jogo 3-3, Paulinho McLaren. Paulinho McLaren fazendo Bebeto, fazendo gol do lado e Paulinho McLaren do outro. Eu saio do Vasco antes do jogo contra o rival lá. Eu vou pro Palmeiras. Eu não fico até o final do Brasileiro no Vasco. Você passou, além do Vasco, por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Cruzeiro, aqui no Rio mesmo, o Botafogo e o Fluminense. Sim. Mas a tua história mais vitoriosa, tirando o Vasco, foi com uma torcida com a irmã, que é a do Palmeiras. Como é que foi essa sua passagem? Também teve grandes elencos no Palmeiras, né? Sim. Eu chego no Palmeiras quando a Parmalat está chegando lá, né? Então, assim, está montando aquele timaço, né? De muito tempo sem ganhar um título, né? O Palmeiras lá demorou, 16 anos, quase 17 anos sem ganhar título. E eu vivi isso, no início comecei a jogar, tive uma contusão que me atrapalhou um pouco, mas os elencos que o Palmeiras montou também fantásticos, e a questão de conseguir ganhar o título também lá, depois de tanto tempo, o Campeonato Paulista, que foi contra o... 94? Não, 93. 93 foi no brasileiro, não? Não, o Paulista primeiro. Brasileiro, Paulista e depois brasileiro. E aí a gente, contra o Corinthians, o maior rival também, então afinal... Você chegou a jogar com o Mazinho lá também? Sim, joguei com o Mazinho lá. Joguei com o Mazinho, Edmundo lá também. Mazinho jogava onde, cara, lá? Porque o Mazinho é o seguinte, jogava de lateral esquerdo no Vasco. Lá ele já estava no meio, ele já estava no meio. De lateral direito na seleção e no Palmeiras era meia. Já estava de meio. Cracaço e amigo, cara. Que amigo Mazinho, que a vida me deu. O Mazinho é uma figura espetacular. Tá lá na Espanha, né? A gente é compadre, né? A gente é compadre. Ele é padrinho do meu filho e eu sou padrinho do Rafinha. Que não joga nada também, né? Não, esse aí também, o pessoal fala que em São Januário é água diferente. Eu acho que na casa do Mazinho é água diferente então, também, né? Porque fez ele e 2 filhos. O Thiago, né? É o Thiago e o Rafa. Nossa. Um jogou pela seleção brasileira. Os dois formados no Barcelona. E o outro na seleção espanhola. Isso. E ele também, né? E ele também. A água dessa família é diferente, hein? Mas falando de família, o Sorato foi parar no Palmeiras. Será que teve cavadinha, cara? Porque você é primo do goleiro Veloso, cara. A gente é parente, cara. Pô, a gente é de Arara, cidade pequena. Mas vocês descobriram isso no Palmeiras? Não, já sabia. Não, gente, acho que foi ele que eu vou pra te levar pra lá, hein? Ele que pediu, né? Pode ser. Traz meu primo pra cá. Mas a gente convivia pouco, porque eu vim pro Vasco logo e ele foi pro Palmeiras, então assim, a gente não...
Vocês chegaram a jogar juntos lá? Não, né? não. Já era não. outra época. Já era outra Outro época. elenco. Já era outra época. Mas, assim, eu tive em São Paulo agora, tem um mês e pouco, mês atrás, que o dia que comemora esse título lá de 93, né? Eles dão, o torcedor palmeirense dá muita importância a isso, né? Que é o título que tira o Palmeiras daquela fila. Então, o Palmeiras fez uma homenagem lá pra gente, foi muito legal, deu uma réplica da taça para cada um, foi muito maneiro, cara, muito maneiro. Aí a gente assistiu o jogo lá no Allianz, né? E no intervalo a gente foi lá no meio do campo e tal, foi maneiro, foi bem legal. Aí tava essa galera, Veloso, o reconhecimento Mazinho, é sempre muito importante. Tava a galera daquele elenco, Cláudio, tava aqui lá. Cláudio, que é o lateral direito, jogou no São Paulo também. Isso. E ele agora trabalha com empresário nos jogadores, né? Empresária. Tem jogadores famosos que ele... Sim, ele tem um portfólio bom de bons jogadores. Tem um portfólio bom, Cláudio. Daí você volta, né? Para o Vasco da Gama para uma nova era. Isso. Era onde você fazia parte dos mais experientes, onde o Vasco foi campeão brasileiro, ganhou seus maiores títulos da sua história recente, como a Libertadores. Uhum. Como é que foi essa sua volta e como foi a sua importância ali? Como você se portava no grupo? Até porque o Vasco tinha jogadores de muito talento e muito jovens que estavam subindo, como o Felipe, o Pedrinho, o Juninho chegando de fora do Rio. Como é que foi o seu papel ali? Foi diferente? Ali foi um papel diferente, mas ali a gente que conhece o Vasco, conhecia o Vasco, sabia que ali a gente estava iniciando algo que poderia marcar a história. Obviamente não dava para cravar, mas tudo foi feito para que realmente... A gente sabia que o ano seguinte era o ano do centenário, então toda essa preparação era visando o ano seguinte, e a importância da conquista do brasileiro para a vaga na Libertadores, que era o grande sonho, entendeu? E isso tudo a gente sabia, essa construção. E, obviamente, quando você tem no elenco jogadores um pouco mais experientes, que conhecem o clube, que tem conquistas importantes dentro do clube, você acaba elevando o nível de todo mundo, né? Então, assim, acho que ali os treinamentos eram fantásticos, né, cara? A qualidade dos dois times ali, dos coletivos, era, fantástica. Então, assim, acho que essa participação, quando você tem um elenco muito parecido, de atletas de alto nível, você obriga todo mundo a estar no melhor sempre, né? Então, assim, isso é bom para todo mundo e bom para o clube, né? E, obviamente, durante os problemas, durante as dificuldades, você tem como reagir, sabe como agir, sabe pontuar algumas coisas importantes, né? Eu acho que isso tudo, essa parte a gente sabia, e a gente, assim, era o Antônio Lopes, o treinador, a gente já conhecia há muito tempo, de ter trabalhado com ele antes de 97, 98. Então, assim, o Isaías Tinoco, que era o gerente de futebol, que a gente sabia como a coisa acontecia, sabia da exigência de cada um, do próprio Eurico, que era o diretor, vice-presidente. Então, assim, essa é a participação. E, obviamente, alguns jogos que a gente tinha que jogar, e muitos jogos, né? Mas eu acho que esse é o grande papel, assim, quando você tem um elenco assim de muita qualidade, né? Assim, porque os caras que estão lá na titular olham para o banco e falam, pô, irmão, se eu der uma brecha, os caras vêm e eu não saio mais. Então você acaba elevando o nível de todo mundo e foi fantástico esse período também, cara, de como a coisa foi se desenvolvendo, de como o time foi crescendo, o grupo foi crescendo, de como reagiu a todas as dificuldades que encontrou. Então, assim, a gente teve realmente em 97 um ano, um brasileiro, né? Realmente o Campeonato Brasileiro mágico, e em 98 um ano mágico, né? Começou principalmente por causa da Libertadores, que a gente começou, nós não começamos bem, a gente vai para os jogos no México com
com a corda no pescoço. E aí a gente acaba revertendo e depois disso o time ganha confiança. E era um timaço, né, cara? Era um timaço. Né? E tirando, assim, 89, com essas duas passagens no Vasco durante a sua carreira, qual o título que te emocionou mais? Tirando 89, é claro que você faz o gol da vitória e se transforma no herói do título. Tirando 89, qual o título que mais te marcou? Cara, o primeiro, acho que assim, você não esquece, né? Eu fui campeão juvenil no ano que eu chego no Vasco. Entendeu? Caramba. Naquela época você tinha quantos anos? 89? 19. 19. Não, 20. Eu tinha 9. 20. Sou de 69, 89 tinha 20. Sou de abril. 8 de abril. Na final eu tinha 20. Mas o primeiro, né? Campeão, primeiro título pelo Vasco. Eu tive um que me marcou muito, que depois que eu parei, eu fui treinador do Sub-20 do Vasco, né? E aí eu fui campeão da Taça BH Sub-20. 2013. 2013. Que se você for correlacionar, é um campeonato nacional. É um campeonato do nível da Copa São Paulo. Isso. E você... E dessa geração aí, desses jogadores campeões, quem hoje mais se destaca? Tá em destaque hoje no cenário nacional mundial? Do Sub-20? Que fazia parte daquele grupo... Tava o Jordi, o goleiro que hoje está em Portugal, né? O Luan, acho que não foi até o final, o zagueiro está no Palmeiras. Tinha o Thales, né? O finado Thales, que é o que teve mais se destacava naquela época. E o Danilo, que hoje está no Botafogo, o volante. Acho que ele que é o Era do Vasco, né? Era do Vasco. Foi vendido para Portugal. Isso. O Danilo, que na época já era muito badalado, né? Todo jogo nosso tinha algum observador de algum time europeu. Mas essa geração era boa também, tá? Era boa. O Jordi era um dos goleiros mais comentados nessa época. Acabou essa competição, foi Jordi, Thales e John Clay convocados para a seleção Sub-20. Que geração boa também. Guilherme Costa depois joga no profissional, joga em cima também. Então a gente teve aí uma galerinha aí que... Você encerrou a sua carreira de jogador no Tigres. Isso. E ali já começou a de treinador. Por que não continuou a carreira de treinador? Ou continua, pensa em continuar? Sinaninho, cara, é uma carreira difícil também, né? Sim. Assim, eu fiz um bom trabalho na base do Vasco, e aí teve um período que o profissional ficou sem treinador, aí cogitaram meu nome, aí a coisa não aconteceu, aí houve a mudança de gestão. Alô, Paulo Brax. Alô, Luiz Melo, ó o nosso treinador aqui, ó. Olha o nosso treinador aqui, ó. Aí houve a mudança de gestão, aí eu acabei saindo, aí trabalhei, aí fui no Espírito Santo, trabalhei no Maricá, aqui no Rio, aí começaram a pintar algumas coisas, mas sabe que é aquela coisa de não... por mais que você faça um bom trabalho, a coisa não aparece, né, cara? Então, assim... E acabou indo para um outro caminho, mas, assim, eu tenho ainda vontade de estar no futebol. Não sei se como treinador, mas eu tenho essa vontade de estar no futebol, entendeu, cara? Bom, ele brincou ali, o Cassiano, nosso presidente, brincou falando sobre Paulo Brax, enfim. Nas últimas eleições, você apoiou o candidato Levenciano. Como é que você está vendo o panorama atual do Vasco através da SAF e o que você espera dessas eleições no final do ano, que podem ser as eleições mais importantes da história do Vasco? Sinaninho, assim, o Leven tinha um grande projeto para o clube, assim, muito se falou, acho que foi criada uma narrativa em desfavor dele, assim, mas que
quem estava mais próximo sabia que a coisa com ele, assim, com o projeto que ele tinha, com os contatos que ele já tinha feito, com o time que ele tinha montado na gestão, a coisa ia acontecer. Aí a gente passou por isso, veio essa questão da SAF, né, que muito foi dito, né? O Levin foi um também que falou muito, e o outro contra está aqui, que hoje está todo mundo dando razão, né? Cassiano não era contra a SAF. Não, da maneira é isso aí. Rapaz, mas vou te falar, hein? Como eu apanhei. Já viu tapete em dia de faxina? Na época, quando eu comecei a questionar a forma que estava sendo feito, eu falei assim, gente, nós temos que buscar transparência. As pessoas têm que entender os contratos. A torcida está anestesiada com isso que vocês estão vendendo. E eu alertava, cuidado. O torcedor que hoje está batendo palma, lá na frente vai te cobrar. E foi realmente o que está acontecendo. Então hoje, Ciraninho, você fala assim, Cassiano, o que você acha? Você está feliz de você ter tido a visão certa lá atrás? Não tô. Eu gostaria muito que as pessoas apontassem o dedo para ele. Tá vendo? Você falou besteira. Tá tudo dando certo, tá tudo dando certo. Você pensou errado. Eu sei disso, eu te conheço. Por isso é que eu tô aqui, assim, né? A tua situação, como a sua, assim, a minha, pô, cara, a gente é vascaíno, a gente gosta do Vasco. Então, se estiver acontecendo a coisa correta, a gente vai estar aqui batendo palma. Vai estar aqui batendo palma e, cara, elogiando também. Claro, entendeu, você não quer ver seu filho sorrir? Você vai para então, assim, do seu filho para ele chorar. O momento. Hoje é dia 6, né? 6. Pô, o momento é complicado, né, cara? Dia da gravação, tá, gente? O momento que a gente está vivendo aqui, o clube na zona de rebaixamento, cara, e assim, parece que está sem rumo, né, cara? É bastante preocupante, cara, porque a gente sabe que se você está numa zona de rebaixamento com um clube do tamanho do Vasco, a pressão que tem no Vasco, o tamanho da torcida que tem o Vasco, dos anos recentes, de 20 anos para cá, como tem sido a coisa no Vasco, a gente sabe que não é fácil, cara. E aí no primeiro momento, quando existe uma mudança que é importantíssima e todo mundo achava que foi vendido de uma maneira... feita de uma forma sodada como foi feita, né? Não, cara, assim... E o resultado, né, cara? A coisa pode reverter? Pode, mas assim, o cenário, o que se pintou até agora e de situações que estão aparecendo, que estão vindo à tona, cara... Mas para a grandeza do Vasco, o cenário o ano já é uma tragédia. Sim, não, com certeza. Acho que ninguém... Carioca, o Vasco não fez nem final. A gente foi imaginava que estaria nessa situação de mergulhada na zona de rebaixamento ainda, pô. Lutando. A gente sabia que, pô, por mais que você venha da segunda divisão, você sabe que o primeiro ano é um ano... mais difícil, é um ano de tentar permanecer, mas que do jeito que foi conduzido a coisa e o que foi dito pela gestão que hoje está lá, nada do que foi dito praticamente foi cumprido, né? E não só isso, assim, eu não sei do... Dito, né? Você ainda sabe dos pormenores, eu sei do que foi, todo mundo sabe que foi dito na imprensa, que circulou nas redes sociais, que todo mundo sabe. E dos resultados. E não só isso, né? Até durante a própria caminhada eleitoral, né, foi prometido aportes milionários no primeiro dia, de 70 milhões de reais. Depois teria um segundo aporte de 30 milhões de reais, que o Vasco teria no primeiro ano um aporte de 100 milhões de reais. Então, quer dizer, não aconteceu o primeiro aporte, não aconteceu o segundo aporte, não é? O Vasco foi rebaixado com a gestão atual. Não só conseguiram rebaixar o Vasco, como mantiveram o Vasco numa Série B, e quando subiu para a Série A, o Vasco ele subiu de forma culposa, né? A Série B expulsou o Vasco para a Série A. Então isso aí é mais ou menos o retrato da gestão na parte futebolística, não é? E quando fazem o processo de SAF, sem ninguém entender nada.
E o vascaíno anestesiado, cansado dessa política vascaína, que realmente é destrutiva, é muito destrutiva. O Vasco é um liquidificador de reputação, não é? E o vascaíno anestesiado, cansado dessa política, acreditando que seria o melhor para o Vasco. E não é isso que nós estamos vendo aí hoje em dia, né? Torço muito, como vascaíno apaixonado, minha família, meus filhos, eu sou apaixonado pelo clube, torço muito para que isso se rever, consiga, né, virar isso aí, corrija e vá para frente. Mas o cenário que nós estamos vendo aí é ruim. É ruim. Por toda a construção que foi feita desde a época da eleição, que foi uma chapa que prometeu e não cumpriu, que foi feito uma SAF sem democracia, sem transparência, de forma soldada, sem ninguém ler o contrato. Teve gente que leu o contrato e agora critica, tem questionamento, então a gente não consegue nem entender o que foi feito. Então, por isso que realmente a gente precisa vencer essa eleição para que a gente possa entender, interpretar esse contrato, para que o nosso jurídico, para que a nossa consultoria analise e veja o que é possível ser feito ainda. Eu já tinha comentado com algumas pessoas, a gente já conversou sobre isso no almoço. Cara, um momento tão importante na história do clube, né? Da maneira que o Vasco foi construído, da maneira que o Vasco chegou, conquistou o espaço no cenário mundial do futebol brasileiro, então nem se fala, do tamanho, da grandeza, da participação sempre do torcedor, né, cara, do jeito que foi, construção de São Januário, se precisa, agora é o CT, vamos construir o CT, é o basquete, é o ginásio, recorde de sócio. Cara, a torcida do Vasco é muito engajada. Cara, antes do Vasco abraça a causa, sempre. Por mais que a gente saiba que contratos tem que ter algumas cláusulas que realmente... Sim. Mas, cara... Não tinha, é preciso ser claro, né? Não, tinha que ser, preciso transparência. Cara. Assim, a torcida, cara, é o que fez o clube ser o que é, cara, entendeu? Então tinha que ter um acesso maior, sabe? Entendeu, cara? Entendeu o que estava acontecendo. Inclusive, na época eu defendia que o contrato fosse divulgado e que as cláusulas sigilosas fossem tarjadas. Olha, isso aqui é sigilo, não posso revelar. Tá dizendo o valor, quanto eu vou aportar, o dia que eu vou aportar, eu não posso colocar isso aqui no contrato porque o empresário vai saber quanto o clube vai ter. E sim, enfim, ou de repente é uma cláusula que é muito benéfica para o Vasco e de repente o parceiro está negociando a compra com outro clube e ele fez isso nessa negociação e de repente um outro clube pode querer usar isso também para eles lá. Então, eu entendo que algumas cláusulas pudessem ser sigilosas, mas o contrato inteiro, sem ninguém ter acesso ao contrato, não poderia ter entendeu? sido assim, e hoje as pessoas que leram o contrato questionam. Será que leram o contrato? Não sei. Inclusive você fez uma solicitação que, se não me engano, você comentou numa entrevista com o Dieguinho, onde você fala da possibilidade de se observar as 5 melhores propostas. Sim, né? sim. De compra do Vasco, para que os sócios analisassem e resolvessem se queriam a 777 mesmo ou se queriam outra empresa. Ou uma outra empresa. E isso não aconteceu, né? Não foi entregue relatório de due diligence, não foi entregue relatório das consultorias, não foi mostrado as 5 melhores. Eles falaram que receberam 30 propostas, 60 propostas. Eu nem queria receber, nem queria olhar todas as propostas, queria olhar só 5. As 5 melhores. Quer dizer, nós não olhamos nada, votamos de forma sem enxergar, sem entender nada. E agora de entregar nas mãos de Deus, de Papai do Céu, que Ele possa iluminar o vascaíno e possa nos conduzir a essa eleição aí para que dê transparência a esse contrato aí. Bom, a gente está chegando já na reta final do programa. Davizinho já tá me chamando a atenção ali. A gente fala muito, cara. Pô, ainda mais com um craque desse aqui do lado, pô. Falar de Vasco é bom. A gente precisava de uma semana aqui, cara. Mas, infelizmente, o tempo é curto. Mas, Sorato, eu sei que você mobilizou alguns ídolos
na última eleição e vinha pensando novamente em algo do tipo, ao ver a situação atual do Vasco. Você pretende nessas eleições ficar à margem politicamente ou atuar? A gente aqui também deixa aqui todo o nosso carinho, todo o nosso respeito a todas as chapas, todos os candidatos à presidência do Vasco. A gente está aqui para lutar por um Vasco unido, e se o Sorato estiver apoiando X ou Y e não o Cassiano, também será sempre muito bem-vindo aqui. Eu gostaria que o Sorato me falasse, você pretende, junto a alguns ídolos, estar engajado nessa próxima eleição? Cara, isso foi uma conversa que a gente teve antes da última eleição, entendeu? Com algumas pessoas, alguns ídolos que passaram pelo Vasco, tiveram momentos importantes lá dentro e tal, que era uma possibilidade, e assim, porque primeiro é uma preocupação, né, de ter o Vasco nessa situação, entendeu? Era uma coisa que a gente vai precisar conversar tudo de novo, entendeu? Ver se cabe nesse momento ou não, entendeu? Mas, assim, a situação, assim, hoje é complicada, né, do clube, né? Porque então, um alento para o torcedor saber que pessoas sabe, de assim, bem, grandes craques como você, Mauro Galvão, Edmundo, todos estejam ali preocupados, pelo menos, com essa situação que está acontecendo. Porque a gente viveu, assim, momentos importantes ali dentro, né, de uma realidade, assim, diferente, apesar das dificuldades, apesar de todas as batalhas, nunca foi fácil, né, mas, assim, a gente via, o Vasco é muito grande, né, cara, o Vasco não é o que esses últimos 20 anos, apesar de ter alguns títulos aí nesse período aí, mas o Vasco não é isso, né, cara? O Vasco, pô, a gente tá aí sofrendo, o torcedor principalmente, né? E a gente que torce, que gosta, que viveu e sabe a grandeza do clube, sabe a importância, o Vasco tem que estar de uma outra maneira, né, cara? Eu acho que assim... Então pode haver um movimento de apoio assim, a alguém nesse contexto. Cara, eu acho que mas na época não foi nem a questão de ser uma coisa direcionada a apoio foi uma construção natural. Natural, que assim, foi uma construção natural. Seria legal a gente de repente reunir uma galera e, sei lá, fazer um pronunciamento da preocupação que a gente está vendo no clube para as coisas entrarem no eixo ou tentar realmente um consenso lá do melhor projeto. Na época, assim, não foi nem foi antes da eleição. Foi uma construção natural. Em conversas que a gente tinha quando se encontrava mesmo, entendeu? E até para a gente encaminhar aqui, até que o Ciraninho falou, né? Eu procuro ter um diálogo muito saudável com as pessoas, né? Independente de opinião política, se vai me apoiar, se não vai me apoiar. Acho que independente de qualquer coisa, você é um grande ídolo, meu primeiro ídolo, entendeu? Meu primeiro ídolo, inclusive você está no meu podcast que eu falo com relação a isso, entendeu? Então é muito, muito marcante ter você aqui. Então, independente de qualquer opinião política, isso não interfere em nada a idolatria que eu tenho por você. E também queria deixar esse recado também aqui para os outros candidatos, para todas as correntes políticas do Vasco. Eu sou um cara de diálogo, estou pronto para conversar com todos, que seja em prol do Vasco, para que a gente consiga retornar esse Vasco de glórias que o Sorato fez aí, tantas alegrias ao Vasco. Cassiano, eu te conhecia não tão próximo assim, mas uma coisa que me chamou a atenção no teu posicionamento, essa que você está desprendido de vaidade. Eu acho que o momento que o Vasco está passando é preciso pensar mais ali porque vai ser uma batalha diária ser um presidente do clube do tamanho do Vasco, né, cara? Então, assim, o que a gente viu... eu conheço bem o Leven, sabia sou amigo do Leven há, sei lá, 20 anos. Eu conheço ele bem. E eu conheço a capacidade dele de fazer as coisas acontecerem. De gestão. Eu conheço isso. Por isso que naquele momento,
seria um divisor de águas, uma gestão ali dele, entendeu? Bom, enfim, aconteceu o que aconteceu. Vamos olhar para frente. É isso aí. Mas o que me chama a atenção em você é isso. Você, assim, está desprendido de qualquer vaidade, cara. Você está olhando o Vasco pelo Vasco, por amor ao Vasco, por conhecer o Vasco, por viver Vasco, por saber da grandeza do clube. Eu acho que isso é preciso para qualquer candidato que tenha a intenção, a vontade ou o sonho. Acho que tem que ter esse princípio. Acho que se desprender da vaidade do cargo de ser o presidente. Eu só tenho uma vaidade. Ver o Vasco voltar como era antes. É isso aí. Essa é a minha vaidade. Pronto. O resto é consequência. É isso aí. Eu acho que isso é importante para qualquer candidato aí que vá concorrer nessa próxima eleição, cara. Então, assim, é preciso fazer diferente, né? Eu acho que, assim... A gente tem sorte. A gente torce para que essa situação atual se transforme ou mude, mas o que está sendo falado e feito até agora não está sendo coerente. E, assim, está todo mundo muito preocupado. De novo, parece que a gente está vivendo 2 anos atrás, 1 ano atrás, 3 anos atrás. A gente tem uma sorte muito grande de termos ídolos ainda jovens que possam estar atuando, trazendo novas ideias para o Clube de Regatas Vasco da Gama e que amam o Vasco da Gama como você. Então, a entrada do Cassiano nesse momento político, ela é muito importante porque ele representa aí a geração ali 80, 90 da nossa torcida, onde a gente sente um pouquinho dessa falta, sabe? Porque a gente viveu momentos maravilhosos da história recente do Vasco e a gente viveu os piores momentos. E hoje nós somos pais, nós temos filhos, queremos ver os nossos filhos nos abraçando nas arquibancadas. Então essa junção pode ser muito interessante. Cassiano, eu queria que você deixasse aí as suas últimas palavras nesse podcast importantíssimo, cara, inesquecível com o nosso ídolo, e fizesse aí a última pergunta e você estava falando, eu estava lembrando, você vê da importância da família, né? Eu até sempre me emociono quando eu falo que o Ciraninho falou com relação à família, né? O filho. E meu filho tem uma mania muito grande. Vamos, quando o Vasco faz gol, ele abraça. Então é algo muito importante que eu quero muito vencer essa eleição, para que a gente possa levar essa alegria, que é o pai abraçar o filho na arquibancada, voltar a ver um Vasco campeão. Isso para mim é muito importante. Não, essa motivação é a melhor que você tem. Pô. Essa emoção que eu sinto é quando eu lembro do meu filho me abraçando, me beijando na arquibancada. Isso para mim é muito importante. Nossos avós, enfim, pais, isso é muito importante. E ver o Vasco nessa situação é constrangedor. É difícil. Mas enfim. E aí entra a capacidade do presidente de ministrar, cara. É isso. É formar uma grande equipe, entender que ninguém é nada sozinho e nos unirmos em prol do Vasco da Gama. Que a gente tem aí, né? Uma trajetória de sucesso até novembro, que o Vasco possa sair dessa situação antes de mais nada e que possa eleger um presidente que represente realmente a torcida vascaína. Sorato, eu só tenho a agradecer. Prazer. A minha única palavra para resumir sua presença aqui é obrigado. Obrigado por tudo. Que isso, cara. Por todas as alegrias. Para mim é um prazer estar assim conversando sobre Vasco, relembrar de momentos importantes, vividos, entendeu? Eu gosto. Quando tenho oportunidade, já fui a vários podcasts que falam sobre Vasco e é sempre prazeroso e a hora voa. A hora voa. Acabando. E complementando, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu. E a gente espera de coração que você não abandone as causas políticas do Vasco, assim como outros ídolos se movimentem, porque o Vasco precisa de vocês e a nossa torcida conta com vocês também fora das 4 linhas. Beleza. Galera, estamos chegando ao final de mais um podcast Educaciano 2023. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente, se inscreva no canal Educaciano para a gente ganhar relevância no YouTube,
nas plataformas digitais e até semana que vem. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal.